No vídeo de ontem eu falei sobre a pessoa não ter vontade de se aproximar de Deus, não ter vontade de orar, não ter vontade de estudar a palavra de Deus, não ter prazer em louvar a Deus, coisas semelhantes a essas. Então, eu deixei de dizer uma coisa muito importante e por isso eu resolvi gravar esse segundo vídeo sobre o mesmo assunto. Nós não somos um vácuo, né? Nós não temos esse espaço vazio dentro de nós para que possa ser colocado ali a palavra de Deus, a vontade de Deus, ou as promessas de Deus. Então, para que essas coisas possam entrar em nossas vidas, outras coisas necessariamente terão que sair da nossa vida. Então, nós vemos o apóstolo Paulo dizer: o que o homem plantar, isso ele vai colher. Aí você pode me perguntar, então, se uma pessoa tem uma depressão, ela plantou essa depressão para poder estar colhendo isso agora? Não posso afirmar 100%, mas eu posso te dizer que em muitos casos é isso mesmo. Em muitos casos. Ok? O problema é que as pessoas, de um modo geral, não associam as consequências a algo que motivou essas consequências, né? Então, por exemplo, a pessoa tem uma dor de barriga, um exemplo, e ela não consegue associar essa dor de barriga a algo que ela comeu, que não era para ser comido, sei lá, pela mistura, ou porque estava estragado, ou pela quantidade, enfim. Quem nunca, não é? Então, os nossos sentimentos, os nossos desejos espirituais, eles também são ligados a alguma coisa que nós fizemos no passado, algumas escolhas que agora estão pesando, tá? Então, vou falar algumas coisas como exemplo para chegarmos mais profundamente onde nós queremos chegar. Bom, se você pega uma pessoa da periferia, geralmente, que fica em batidão funk, né? Quer ouvir um funk e passa horas, né? Num baile funk ou no batidão que o pessoal chama, e sempre consumindo esse tipo de música, e aí você fala, agora você vai ouvir música clássica, que exige muito mais atenção, exige um gosto mais apurado, exige até um entendimento, na maioria dos casos, aí a pessoa não quer passar por isso, ela não quer saber, aquilo não atrai. E ao contrário também é verdadeiro, você pega um músico, né, de uma orquestra de música clássica, e vai fazer com que ele fique ouvindo por horas músicas funk, provavelmente ele não vai querer, não vai ter prazer. Tem gente que fala assim, eu sou eclético, né? Eu me considero uma pessoa eclética, mas a gente sempre tem uma preferência. E tá, então você pode falar que, por exemplo, você gosta de samba, mas você quer falar assim, eu ouço uma vez ou outra, mas você gosta mesmo de rock, por exemplo. Tá? Eu já encontrei muitos roqueiros que não suportam ouvir samba. Ok? Então, por quê? Porque ele ouviu muito rock, ele alimentou a mente dele com o rock. E o outro que alimentou a mente dele com o samba não é muito chegado em rock, vocês estão entendendo? Então, quando chega assim, fala, agora nós vamos estudar a palavra de Deus. Aí a sua natureza vai falar assim, mas eu não gosto dessas coisas. Eu sou acostumado a me alimentar com coisas da televisão, por exemplo. Eu alimento a minha mente com Big Brother, com filmes de terror. Eu alimento a minha mente com
vários tipos de programações contrárias ao espírito bíblico. Minha mente está cheia de novelas, né? Ou então minha mente está cheia de futebol, no caso do homem, e eu gosto de debates de futebol. Então a outra pessoa diz assim, eu consumo todo tipo de noticiário, né? Eu gosto de saber o que está acontecendo e quem morreu e por que morreu e por que o trânsito está daquele jeito. Então eu quero saber, não importa, a pessoa nem vai precisar daquelas informações, mas a cabeça dela está cheia daquilo, e então quando ela vai experimentar o que é bom, não entra, não tem espaço. Tá? Não tem espaço na cabeça da pessoa, no ser dessa pessoa, no coração dela, para que a palavra entre, para que a oração seja algo bom. Imagina, uma pessoa que vive uma vida super agitada e seja lá qual seja a atividade que está deixando ela assim agitada, e depois agora você vai ter que parar, você vai ter que respirar, você vai orar, você vai meditar, e ela não consegue, e ela rejeita tudo isso, sabe? Muitas das igrejas hoje precisam de barulho, porque a pessoa, falando aqui de São Paulo, a pessoa já vive num estresse constante, num barulho, ela já está tão agitada, e aí quando chega na igreja, se tiver alguma coisa calma, tranquila, ela não quer, ela quer uma coisa agressiva, agitada, ela está precisando, como um dependente de cocaína, né? Precisa de algo assim que agite, que aperte, que faça uma pressão, que não consegue. Não consegue meditar, não consegue respirar, não consegue orar, não consegue ler um livro, porque já está com a mente cheia de imagens, uma atrás da outra, ou um filme com tantas câmeras e tantos ângulos, ou então a criança, desde criança, desenho animado, cheio de cores, cheio de sons e barulhos, e agora nós vamos estudar a Bíblia, tá, querido? A criança fala, que coisa monótona. Nós vamos orar. 1 minuto de oração e a criança já se sente torturada, porque a vida agitada dos pais e do lar, etc. Então, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Acho que fui bem claro, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, você não quer as coisas de Deus porque existe algo aí dentro de você que precisa sair. Precisa sair daí, para que você possa ter prazer. Quando nós falamos ontem da alimentação inadequada, para você ter uma alimentação adequada, você vai ter que jogar fora aquilo que é inadequado. Vai precisar jogar fora. Sem dó. Todo lixo que está dentro de nós, da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, eu costumo, quando eu oro, falar para Deus, Senhor, tira esse pus de dentro de mim. É um pus. Nós temos muito pus do nosso passado, uma podridão que está ali, que talvez um ódio de uma pessoa, uma experiência ruim que nós tivemos com alguém, ou então coisas ruins que aconteceram com a gente e que precisam sair, já não tem mais parte em nossa vida. Sabe, pessoas que nos odiaram têm que ser retiradas da nossa vida. Porque isso aí, essas memórias, etc., elas atrapalham em nosso relacionamento com Deus. E, por consequência, atrapalham em nosso relacionamento com o próximo. Então, se nós quisermos ter uma vida saudável com Deus, com o próximo e até, principalmente, aí, com nós mesmos. Com nós mesmos. Tem gente que fala assim, ter uma comunhão com você mesmo, e isso não é coisa de Deus, é coisa de esotéricos. Não, está na Bíblia. Salmos. Eu estava na minha cama considerando essas coisas. Então, Salmos, tem essa conversa íntima com você mesmo.
Isso aí é bíblico, é humano, Deus nos criou dessa forma. Tá? Então, quando fala assim um verbo, por exemplo, considerai essas coisas, esse considerai é um bate-papo de você com você mesmo. Tá? Então, essas coisas não vão acontecer se você não parar com as coisas que estão te prejudicando. Não dá, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Isso é uma lei da física feita por Deus. Essa lei é divina. A lei da física é uma lei divina. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Pense nisso. Medite, peça para que Deus tenha misericórdia de você, até que você jogue fora tudo o que precisa ser jogado da sua vida. Tudo. Não deixe que nada atrapalhe. E aí sim você vai ter prazer nas coisas de Deus. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que elas também possam receber essa palavra, possam fazer essa reforma necessária. Se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito. Ore pelo nosso trabalho, nós pedimos muito. Colabore também, se você puder. Nós estamos precisando de recursos para fazer cada vez um trabalho melhor, mais tranquilo para Deus. Como já disse antes, esse programa não é patrocinado por nenhuma denominação religiosa, então nós contamos com a colaboração daqueles que estão assistindo o vídeo. E por favor, orem por esse trabalho e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.